Eu trago agora já para a nossa conversa o Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Obrigada pela presença, Gustavo. Obrigado aqui pelo convite. Muito bom dia. Obrigada. Gustavo, muito assunto, né, para a gente falar. Parece que a tempestade perfeita, vamos dizer assim, em relação a todo esse cenário que a gente está vivenciando lá fora, todas as questões ali que a gente sempre fala em relação a corte de juros pelo Fed, aí vem esses ataques ali no final de semana, trazendo mais tensões geopolíticas, e aqui no Brasil a notícia é da alteração da meta fiscal, né? O cenário aí bem conturbado. Vou começar com o nosso doméstico, até mesmo porque a gente tem visto essa pressão no dólar. Ontem o Haddad pontuou que tem muito mais peso o externo do que o interno, mas ainda assim a gente tem essa questão, acho que trazendo muita insegurança para o mercado financeiro. A Fazenda está perdendo ou perdeu de fato a batalha ali para a austeridade do fiscal? Perdeu ou, de fato, sempre entendeu que teria que fazer essa mudança. Tanto que quando a gente lia no começo de ano os relatórios de cenários para 2024, era o grande risco interno, o momento em que fosse necessário de trocar a meta. Porque ninguém imaginava que ia ser cumprida. Se a gente pega desde que o arcabouço foi lançado, nunca o Boletim Focus chegou perto de acreditar que nos 4 anos de governo ele seria crível, chegaria perto nem do limite inferior. Portanto, para esse ano a gente sabia que ia ter que mexer. A dúvida era se ia ser em fevereiro, março, foi em abril. Agora, para o ano que vem, esse número já é desafiador. Hoje tinha uma matéria interessante também nos jornais falando de 50 bilhões a mais necessários para você entregar a meta do ano que vem, 2025. Isso vai ser feito como? Aumentando impostos, cortando gastos? Um tanto difícil chegar nesse número para o ano que vem. Então, a gente tem a dúvida se realmente o próprio Ministério da Fazenda já não imaginava que não conseguiria cumprir, porque em outros momentos a gente teria o ministro da Fazenda um pouco mais vocal, aquela dúvida se o ministro da Fazenda ia entregar o cargo, que ele ia ser mais resistente. Não é o que a gente está vendo. A gente está vendo um ministro que parece bem alinhado com essa ideia de que terá que mudar a meta. Entra várias questões ali nesse ponto, né? Até mesmo se cansou de lutar ali sozinho nessa busca, qual o tipo de pressão, enfim. Gustavo, o FMI, tô lendo aqui inclusive agora, né? A FMI estimando a alta da dívida bruta para 86,7% do PIB e projetando, inclusive, um aumento até ali 2029. Nos cálculos do FMI, o novo arcabouço fiscal não vai, de fato, estabilizar a dívida aí num horizonte de 5 anos, colocando ali dívida bruta pública brasileira, aumentando para 84,7% do PIB e para 86,7% do PIB neste ano já, segundo essas previsões. A gente viu previsões bem diferentes, inclusive sendo apresentadas no relatório anteontem. Verdade. Bom ponto. Bem distante, né? É um ótimo ponto, Paula, porque quando a gente tinha o governo Dilma, muitas pessoas do mercado ficavam questionando, esses números que vocês estão colocando, eles não parecem realistas, eles parecem muito distantes do que o número que todo mundo faz a conta e chega. Vocês estão superestimando demais a receita. A gente está vendo a mesma coisa acontecendo. Não à toa a gente tem no próprio governo, Nelson Barbosa, que era um dos caras que fazia, assim, que dá uma inflada nos números, ele está no governo. Então, realmente, a gente vê que não existe uma rejeição ao que foi feito lá atrás. Existe uma repetição. O mercado, ele reage. A gente sabe se é algo crível, se é algo que vai ser atingido ou não. E quando a gente pensa em investimentos, pense você, como uma pessoa que está assistindo o programa. Se chegassem para você e falassem, olha, agora você tem tanto dinheiro na mão e você precisa investir em países aqui da América do Sul que não podem ser o Brasil. Para você começar a filtrar, você não tem o conhecimento de quem mora nesses outros países. Você teria que pegar alguns parâmetros para selecionar. Você olharia se o país está indo bem, se ele está saudável, está crescendo, então o crescimento, o PIB é importante. Você olharia se o dinheiro que você vai colocar lá, ele vai voltar para sua mão, se não existe um risco de calote do país. Por isso, tanto peso na questão do endividamento do país, se ele está fechando as contas no azul ou se ele gasta mais do que arrecada. Por isso que é importante você dar esses sinais para fora positivos. Parece um exagero para alguns, mas é verdade. Faz bastante diferença no dia a dia do fluxo de recursos. Esquece aquele sonho, utópico ou não, de recuperar o grau de investimento que surgiu ali no ano passado, quando a Fitch fez aquela alteração na nota de crédito, né? A alteração, ela vai no sentido correto, porque ocorreram melhoras nos últimos anos, acho que desde o governo Temer, Bolsonaro,
até com a reforma tributária aprovada no ano passado, a gente teve reformas positivas que melhoram a perspectiva. Mas para chegar no grau de investimento, você não vai conseguir fazer isso fechando as contas no vermelho. E não tem nenhuma perspectiva de que aconteça isso nos próximos anos. Esse ano a gente já está vendo que não vai dar. No próximo ano, não vejo o governo também mexendo em gastos. A parte da arrecadação parece que já chegou no limite do que poderia realmente encontrar de gastos que não estavam, de arrecadação que não estava sendo realizada. Portanto, se você chegar no impasse, e lembrando que 2026 é eleição, aí pouco se discute. Gustavo, olhando ainda só para fechar esse ponto, né, a questão dessa pressão do dólar, bom, enfim, a gente tem visto curva subindo, né, a curva dos juros longos ali subindo, o quanto isso, de fato, né, traz ali de preocupação para o controle da inflação no Brasil e o quanto dificulta ou deixa talvez sem margem o Banco Central brasileiro, o Copom, em conseguir trabalhar aí com uma Selic na casa de um dígito? Essa sempre é uma excelente pergunta, Paulo, porque muitas pessoas elas têm dificuldade em entender por que o dólar encosta na minha vida, já que eu sou brasileiro. Mas a verdade é que vários itens do seu dia a dia, eles são comercializados em dólar. O pão que você compra na padaria da sua esquina, ele tem a farinha em dólar. Se o dólar está mais valorizado, vai pesar mais na sua vida. O pãozinho do dia a dia, ele vai ficar mais caro. Então, faz diferença. Eu entendo que o dólar mais valorizado, essa demora maior para a perspectiva de quando vai começar a cortar juros nos Estados Unidos, ele afasta, sim, a perspectiva aqui do Banco Central de chegar em patamares menores nos nossos juros. O Banco Central insiste que não tem uma relação direta, mas para esses próximos meses vai ter uma relação muito direta entre o que vai acontecer lá nos Estados Unidos e aqui. Para amarrar tudo, eu acredito que o mercado ele não fica negativo simplesmente pelo fato de demorar mais. Ele fica muito negativo pelo fato de não ter uma previsibilidade. Tá, não vai ser mais março, mas aí o mercado ficou tranquilo quando ele colocou que as expectativas eram junho. Só que agora ele perdeu a expectativa de junho, ele não consegue tatear. Ah, mas vai postergar mais um mês? Vai ser na reunião de julho? Vai ter que ser setembro ou vai ter que ser dezembro? Quando ele conseguir se reencontrar com as estimativas, quando eu acho que os próprios banqueiros centrais dos Estados Unidos eles consigam chegar num acordo, aí vai ser mais fácil. Porque no próprio ano passado a gente tinha um movimento de alta de juros, mas o mercado conseguiu navegar. O mercado não tem problema com os movimentos em si, muito mais problema com a falta de previsibilidade, porque isso acaba com todas as posições dos gestores. Você já está ali olhando ou revendo Sim. Parte dessas projeções para a Selic? Até agradeço aqui que teve um comentário no vídeo da semana passada que eu acho que foi muito correto, falando que eu estava com um excesso de otimismo e eu concordo. Acho que eu estava um pouco mais otimista do que eu deveria. Eu entendo que vai ter sim uma revisão. Eu acho que o Banco Central dos Estados Unidos ele vai demorar um pouco mais para cortar juros e o Banco Central do Brasil, muito provavelmente, ele vai fazer esse corte agora em maio, um seguido na reunião de junho e talvez pausar. Ele vai ter que esperar um pouco mais os passos lá fora para tomar decisão interna. Agora, ao mesmo tempo, eu entendo que o movimento ele não chegou ao extremo de ser invertido. O que eu quero dizer com isso? Teve gente falando, talvez o Banco Central americano vai subir juros. Acho que aí esse cenário parece muito difícil de acontecer. Eles podem demorar mais, mas eles ainda estão discutindo quando que eles vão cortar. Eles não falaram em reverter a situação. E isso ainda é um cenário de fechar o ano com o ciclo iniciado, o dólar perdendo força quando o ciclo começa a iniciar. E isso, para quem é exportador, é uma informação muito rica, porque se você é exportador e está travando o câmbio para final do ano, eu acho que as próximas semanas são boas, para você conseguir pegar um câmbio mais desvalorizado. Conforme o tempo passar, vai ficar mais claro quando que vai ser a ação do Banco Central americano, e aí esse câmbio já não tem por que estar tão desvalorizado. Para quem é importador, o contrário. Agora é o momento de ter paciência e não ficar desesperado com essa desvalorização cambial. Então essa é mais ou menos a conclusão dessa turbulência que está acontecendo agora. Gustavo, olhando para a curva de novo, né? Aquela hora eu perguntei até mais pela questão da pressão da inflação, mas olhando por um lado essa curva esticando aí especificamente, qual que é o impacto, na verdade, dessa tendência na capacidade ou sobre essa capacidade de investimento das empresas brasileiras? Isso, de alguma forma, né, pode trazer uma retração de investimentos ali num longo prazo para o país? Com toda certeza, porque quando a empresa ela bate no banco ou no mercado de capitais para perguntar,
eu quero fazer um projeto de uma nova fábrica e ele tiver que falar, bom, agora as taxas estão mais altas do que estavam no começo do ano, talvez ele postergue um pouco o seu plano de investimento. Isso é menos emprego, isso é menos investimentos, isso é menos atividade. Quando uma pessoa vai bater agora no banco para pedir um financiamento de carro de imóvel, vai estar mais caro do que estava algumas semanas atrás. É claro que isso também tem relação com toda a turbulência externa. Não acho que isso vai se perpetuar, que esse é o novo normal. Quando a gente vê 2025 imaginando que não tem juros abaixo de 10%, eu acho muito difícil. Acho muito difícil porque a gente pode seguir no Brasil dois caminhos. Um bom, que é o cenário internacional se acalma. Aqui no Brasil a gente continua com uma perspectiva de inflação mais tranquila e o Banco Central, depois que tudo se acalma, ele fica mais confortável em voltar a cortar juros, vai aos poucos, é verdade, mas chega lá em patamares menores. O cenário negativo é a alternativa que o Banco Central ele não fica tranquilo em cortar juros, sofre uma pressão política muito grande. Na virada do ano, o presidente Lula troca o presidente e 2 diretores por nomes bem alinhados com a ideia de mudar a taxa de juros para patamares mais baixos, mesmo que isso incorra em uma inflação mais alta, mais perto de 4% ou 4,5%, e a taxa de juros é cortada de qualquer maneira no ano que vem. Então, para 2025 e 2026 também, que é um ano eleitoral, vejo com muita dificuldade essa curva de juros precificando 2 dígitos. Não parece que vai ser algo sustentável. Parece que o Banco Central vai sim deixar as taxas em patamares menores, pelo melhor dos motivos ou pelo pior. Isso, obviamente, tem consequências quando você estiver pensando em financiamento a mais longo prazo, porque aí sim é um risco maior envolvendo o que o governo faz. Mas para curto prazo, difícil você bater de frente com uma vontade muito grande política. Olhando então para o curto prazo, talvez ali, né, essa aversão ao risco ainda dos ativos brasileiros, você acha que vai trazer ainda, talvez a gente vai continuar aí tendo bolsa andando um pouco de lado, se arrastando, até uma melhora mais significativa do cenário internacional também? Tem mais um ponto que eu acho que pode deixar o mercado mais preocupado. Okay. Quando a gente olha os dados de PIB, provavelmente os Estados Unidos vai mostrar um PIB mais forte, como a gente já está vendo em todos os dados de varejo, de indústria, serviços. O resto do mundo talvez não traga a mesma notícia. A China trouxe uma notícia boa, mas existe uma desconfiança dos dados. Mas a Europa não vai trazer essa notícia. Ela vai trazer que a economia está desacelerando. E o dólar, historicamente, ele tem um comportamento de mais força quando os Estados Unidos vai bem e o resto do mundo não vai tão bem assim. Isso pode fazer com que a gente tenha mais uma pernada de alta. Acho que é o limite, assim. De alta do dólar, de alta em relação do dólar ao real. E um pouco mais de... Ou em relação ao mundo. às moedas como um todo. Acho que ajudaria também, claro, se o PIB estiver um pouco mais forte aqui. Mas, de qualquer forma, acho que seria o outro tema que está na agenda para acontecer. O que não está na agenda é a discussão de guerra. Realmente, esse tema, ele fica, a gente sempre monitorando. Mas isso não dá para a gente colocar como o cenário mais base. Esse é o cenário mais alternativo. Uhum. Ô, Gustavo, olhando ainda, né, você falou ali, até puxando esse gancho então da guerra e dos conflitos em si, já estaria precificado, a gente está vendo, havia ali, né, e tem ainda uma expectativa se isso vier a escalar, pode trazer pressão para o petróleo, mas o petróleo está bem comportado até por sinal agora diante disso. Já estaria precificado, acho que esse risco de uma, né, talvez não de um agravamento neste conflito? Por enquanto, os sinais eles vão nessa direção, porque a gente teve algo bem telegrafado do Irã, avisou até quase o horário que ia fazer a disparada dos mísseis, e foi algo contido. Agora, se Israel responder também, imagino que seja algo bem telegrafado de novo. Não parece que vai passar dessa linha. O Irã precisava dar uma resposta interna, até para o regime mostrar força. Não pode receber um ataque da forma como recebeu, morrer por pessoas importantes na hierarquia e não responder. Agora, escalar a ponto de ter um conflito terrestre, de ter um conflito utilizando armas com maior impacto, isso, por enquanto, todos os estrategistas geopolíticos que a gente acompanha não estão acreditando nessa direção. Você falou de China, né, e falou do PIB ali, enfim, dados mistos e muitas vezes colocando ali em xeque, né, os números que vêm ali da economia chinesa, até mesmo porque a gente vê uma balança comercial ainda baixa, indústria e acho que vendas no varejo, se eu não me engano, também ficaram aquém do que era
ali esperado, uma deflação, um consumo pequeno, né? Vamos dizer assim, um baixo consumo. De fato, entender quais serão ali as estratégias que vão impulsionar esse crescimento da China. O que você imagina? Ali a gente tem o setor de construção, que é um setor importante, mas ainda assim em crise. Sim. Por um outro lado, acho que por um lado talvez positivo, a gente tem ali a parte da tecnologia, da indústria, tendo ali um resultado até melhor. Mas de uma forma em geral, como que você viu esses dados e quais os desafios que você enxerga ali para a China? O desafio é fazer a transição. O principal é essa. A gente sabe que a economia da China ela ficou bem baseada no setor imobiliário, no setor de construção ao longo das últimas décadas e agora esgotou. Agora ele vai continuar existindo, mas não no patamar, na magnitude, no impulso que ele dava para a atividade. Ele precisa pensar mais no... Ele está pensando já. É carro elétrico, é a parte de chips que ele está tentando aumentar seu protagonismo no mundo, é celular, é rede social que eles têm. Então, eles estão tentando fazer varejista entrar em outros países. A gente viu a China entrando com tudo, AliExpress. Então, eles estão tentando fazer alternativas. Tecnologia de ponta, obviamente, dá mais retorno. Quando a gente pensa num carro, ele tem um valor agregado maior do que uma commodity in natura. Essa direção eles estão tentando traçar. A própria indústria deles está tentando ficar uma indústria com mais valor agregado do que a de 10, 15 anos atrás. Não é vender mais uma caneca, é vender um carro. É vender algo que realmente pesa no bolso. Isso talvez tenha até reação dos Estados Unidos, da Europa, diante da fragilidade das suas indústrias automobilísticas em competir com a deles. Porque a deles a gente sabe que tem bastante subsídio. A gente tem bastante ajuda do governo para que, em primeiro momento, conquiste o mercado e depois ande com as próprias pernas, algo que é sempre questionado na Organização Mundial do Comércio. Então, para a atividade, a China vai ver de forma constante a parte imobiliária enfraquecendo e o desafio é sustentar essa troca para o novo setor, para novas formas de crescimento. Como que ele está fazendo isso para a gente pensar no Brasil? Brasil, com a parte de commodities metálicas para lá, vai começar a sentir, vai continuar sentindo, já está sentindo. Brasil, com a parte de proteína, carne. Mas se esse cara que trabalhava na construção, ele não vai ter mais esse emprego, não deveria consumir menos? Bom, a China está tentando garantir que esse cara não deixe de consumir tanto e que tenham novos empregos para ele em outros setores. Isso que é o desafio, mas é isso que está sendo feito. Então você não vê, por mais que as vendas de moradia despenquem quase 30% ao mês, você não vê um desemprego em massa, você não vê uma crise de consumo gigantesca. Isso não acontece, porque a China garante que essas empresas não cheguem à recuperação judicial, à falência, a deixar de pagar seu funcionário e mesmo deixar de entregar o imóvel que estava sendo construído. Ele garante via bancos públicos ou governos mesmo bancando no dia a dia esse fluxo de recursos. Gustavo, você tocou ali num ponto em relação à questão dos subsídios da indústria chinesa. Tem sempre, muita... argumentos ali, muitas vezes, de dumping, sendo feito em relação à indústria. Recentemente a gente viu, eu só não me recordo agora qual foi a autoridade americana, eu acho que foi a Janet Yellen, se eu não me engano aqui de cabeça, eu não lembro agora, que chegou a comentar ali, pedindo para que a China olhasse para não prejudicar essas outras indústrias locais. Aqui no Brasil também a gente já falou muito sobre a questão do minério, dessa pedida em relação até mesmo do setor para tentar taxar estes produtos chineses e ter uma competição mais leal com a indústria local. Existe uma preocupação, de repente, de sanções em relação a essa prática ali, de sanções a alguns determinados produtos da China por conta dessa prática que acaba trazendo aí essa competição desleal com outras economias? E quais os reflexos disso? Com toda certeza, a gente vai ter, ao longo dessa década, uma discussão cada vez mais intensa, porque ao mesmo tempo que eles colocam essas práticas, eles não permitem que os outros países vendam lá dentro com as mesmas regras. Se fosse algo igual, você pode colocar seu produto aqui dentro, mas não pode. A gente sabe que tem redes, WhatsApp não pode ter lá na China, Instagram não pode ter na China, você não pode vender algumas tecnologias na China. Isso é claramente uma interferência do governo para garantir que a indústria local se sustente e cresça a ponto de virar um competidor internacional. Se está acontecendo isso agora, em algum momento, eu acho que vai ter uma resposta equivalente na Europa e nos Estados Unidos. Já que a gente está falando em China e alterações, vamos colocar interferências, eu dei uma notícia que me chamou muita atenção hoje aqui, nem sei se você chegou a acompanhar, foi ali
pela manhã que eu li, bolsas da China planejando, então, cessar a divulgação de transações em tempo real, né? Trazendo ali a possibilidade de 3 grandes bolsas de valores da China planejando parar de divulgar os dados, justamente alegando que a medida visa controlar a volatilidade do mercado. Aí eu fico me perguntando, né? Como operar mercado sem volatilidade? Qual o intuito do mercado se ele não tiver, de fato, essa volatilidade? Essa reação vai ser parecida com quando eles estrearam o Circuit Breaker alguns anos atrás. Que eles estrearam o Circuit Breaker, deu um atrás do outro. Assim. Deu um efeito exatamente contrário. Porque realmente é muito regulado, algo mais orquestrado lá na China. E isso não é só na Bolsa, né? A gente vê as empresas hoje em dia, empresa que ficou referência no mundo de tecnologia. O governo foi lá e colocou alguém dentro do conselho de administração, alguém lá em cima para entender o que está acontecendo. E a interferência ela só vai crescer. O governo chinês acredita que esse é o modelo, esse é o melhor dos modelos para garantir sua continuidade no governo. Então, isso é a estratégia deles para frente, não vai mudar. Agora, pensando só para completar o ciclo, no Brasil, acho que o Brasil a gente vai ver cada vez mais carro chinês. Eles vão vir com tudo, porque eles vão vir com o lobby de que estamos investindo aqui dentro, botando as fábricas, criando emprego, e vão botar o preço mais baixo e puxar a concorrência com o exterior. Muito bom papo. Gustavo, recomendações aí, considerações finais para esta semana? Queria que você deixasse seu recado. Acho que só na parte de investimentos, quando a gente pensar, eu falei um pouco do lado das empresas, mas ao mesmo tempo abre oportunidade para quem tem recursos em mão. Agora, pensando em 2025 para frente, eu vejo que esse estresse é sempre um momento de você aproveitar as taxas mais altas, porque você ganha da própria taxa, que vai te pagando o fluxo conforme determinado, é mensal, é anual, não sei. E você ganha porque daqui a um ano, pense que a taxa de juros esteja abaixo de 10, você pegou agora 10,70 que está sendo precificado no mercado. Alguém vai querer essa taxa. Alguém vai falar, poxa, mas agora não existe mais o 10,70 e eu quero. Você não quer vender para mim? Eu te pago um pouco. É mais ou menos essa lógica que segue. Mas é isso. E sempre agradecer também o convite de vocês e a audiência, porque eu achei muito bacana as pessoas comentando. De fato, tem momentos que a gente vai errar, tem momentos que a gente acerta, tem momentos que a gente erra. É legal vocês comentarem mesmo nos vídeos para ajudar a direcionar. Maravilha, Gustavo. Obrigada, quero agradecer. Sempre um prazer falar contigo. Muito obrigado, gente. Bom resto de semana. Obrigada. Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Vamos direto com uma